Olá, meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato. E hoje eu vou falar sobre a segunda temporada, ou volume, de Love, Death and Robots. Na época do lançamento da primeira temporada, lá em 2019, já faz mais de 2 anos, eu fiz um vídeo onde eu comentei todos os 18 episódios da primeira temporada. Eu voltei aqui agora para poder falar sobre os episódios da segunda. Mas houveram algumas mudanças aí entre a primeira e a segunda temporada. A primeira delas, e a mais evidente, é essa mudança na quantidade de episódios, né? Porque a primeira tinha 18 episódios, era bastante. Dava para você ficar mudando ali no catálogo, indo e voltando, assistindo episódios longos, episódios bem curtos. E agora são só 8 episódios. E eu fiquei me questionando se isso foi por conta da pandemia ou se eles queriam fazer talvez uma curadoria melhor, colocar apenas os melhores curtas. Até o momento da gravação desse vídeo não saiu nenhum artigo explicando, justificando essa decisão. Pode ter sido uma coisa criativa, pode ter sido questão de pandemia, eu não sei, porque muitos estúdios ficaram fechados durante a pandemia, então o pessoal não pôde se reunir e fazer as gravações, não pôde fazer os efeitos especiais, não pôde fazer as dublagens. Então eu entendo se for um problema de pandemia. Se for uma questão criativa, aí eu tenho algumas ressalvas aqui que eu vou comentar ao longo desse vídeo. Houveram outras mudanças também nos bastidores, eles trocaram alguns roteiristas, eles adicionaram mais mulheres também no grupo de roteiristas, porque a primeira temporada teve algumas acusações de sexualização feminina excessiva. Tem aquele episódio lá acho que é Testemunha o nome, que realmente ele foi um pouco exagerado nesse quesito. E é claro que é sempre bom ter uma representatividade, novas perspectivas. Então é claro que por conta dessa adição de mulheres na sala de roteiristas, eles diminuíram essa sexualização desnecessária. E também deu pra ver que essa temporada foi um pouco mais tímida ali na questão de jorrar sangue. Ela não foi tão violenta quanto a primeira, ela tem alguns momentos bem violentos, bem sangrentos, mas não tanto quanto a anterior. E assim como na temporada anterior, todos os curtas são inspirados em contos de autores de ficção científica. Teve o John Scalzi, tem o Peter F. Hampton, tem quem mais? Deixa eu ver a lista aqui. Tem o Alastair Reynolds também. E essa temporada tem algumas pessoas novas e tem algumas que estão retornando. Então eu vou deixar embaixo aí na descrição o link daqueles que são fáceis de você encontrar gratuitamente e outros que estão bem baratinhos. Agora vamos entrar no que interessa, eu vou fazer igual na última vez, eu vou pegar minhas anotações de cada um dos episódios, fazer meus comentários sobre o que eu achei, sobre o estilo de animação, sobre a história, sobre o enredo. Eu tô falando aqui primeiro, segundo, terceiro episódio, mas a Netflix fez uma coisa na primeira temporada, onde ela mudou a ordem dos episódios de acordo com os mais e os menos assistidos. Então eu não sei se eles vão fazer isso na segunda temporada daqui a pouco, mas eu tô falando aqui da ordem original em que eles foram lançados. E o primeiro deles é Automated Customer Service, atendimento automático ao cliente. Inspirado em um conto de John Scalzi e dirigido pelo grupo Meat Department, a história fala dessa pequena comunidade habitada por pessoas de meia idade tentando viver em paz, mas certo dia uma senhora é atacada pelo seu robô de serviço, o que faz com que ela precise descobrir uma maneira de fugir da sua casa inteligente, que também aprendeu ali. A primeira coisa que se destaca bastante aqui nessa animação é que ela é bem caricata, ela é bem expressiva, e eu gosto disso. Eu gosto de uma animação quando ela tem uma identidade visual bem forte. Quando eu vejo uma animação que é realista demais, e eu vou falar a palavra animação 500 vezes aqui nesse vídeo, porque eu fiz as minhas anotações, mas eu não fiz um roteiro super bem estruturado. Eu gosto quando dá pra você ver uma identidade visual bem forte. E daqui a pouco a gente vai entrar em debate de estilo versus substância, que é uma coisa que foi debatida bastante por conta dessa temporada. Mas a gente vai chegar lá ainda. Essa é uma história bem simples, ela tem os momentos cômicos bem legais, tem um pouquinho de terror ali, um pouquinho de tensão, só que não é nada que realmente assuste, né? Eu fico com pena do cachorrinho, infelizmente, que sofreu no começo do curta. Essa é uma daquelas narrativas com diálogos limitados, então a senhorinha e também aparece um senhor depois, eles não têm fala de verdade, né? Eles xingam aqui e ali, mas eles não chegam a ter uma conversa de verdade. As únicas vozes que você escuta do início ao fim são a da máquina e do atendimento ao cliente, o que eu achei que foi uma decisão bem criativa, porque você só escuta ali a versão automática, só que ele tem uma personalidade bem forte, mas você não escuta os humanos. Então foi uma coisa criativa, um detalhezinho que eu achei bem inteligente. Mas é isso, esse é um curta bem objetivo, não tem muito o que falar sobre ele. A história é previsível, mas ela é eficaz, então vamos seguir em frente. E o próximo curta é um dos meus favoritos, se não o favorito dessa temporada, que é Ice, ou Gelo, que é inspirado num conto de Rick Larson. A história se passa em um futuro onde alguns humanos convivem com os modificados, pessoas que possuem incríveis habilidades e enorme força, e é claro que há uma tensão entre eles. Uma noite, 2 irmãos, um modificado, outro não, decidem participar de uma corrida mortal, fugindo de uma criatura misteriosa. A primeira coisa que eu tenho que mencionar sobre esse curta é que eu tô indignado com a nota dele no IMDb, que ela tá baixíssima,
E ela tá mais baixa do que o episódio que eu considerei o pior dessa temporada. Eu acho que as pessoas ainda não estão acostumadas com esse tipo de animação, esse tipo de traço. Eu acho que as pessoas querem muito uma coisa realista, o que não é ruim, porque eu acho muito interessante a forma como a tecnologia evoluiu pra gente ter hoje uma coisa super realista, super detalhada. A gente consegue ver os poros. Tem até um curta aqui que a gente consegue ver as digitais de um personagem assim. É uma coisa que me impressiona do ponto de vista técnico, mas não tanto do ponto de vista artístico. Eu sei que é uma coisa que meio que se contradiz, porque, né, técnica pode ser arte, mas o que eu tô dizendo é que quando você preza apenas pelo realismo, chega uma hora em que você perde aquela identidade visual, você só quer uma coisa realista. Se eu quiser uma coisa só realista, eu vejo um filme com pessoas, um live action. Quando eu quero ver uma animação, nem sempre eu quero uma coisa caricata, exagerada, mas eu quero algo único. Eu quero o traço daquela pessoa, eu quero ver uma pessoa animando, eu quero assistir aquilo e falar, claramente foi essa pessoa que fez, porque essa pessoa é única e isso que ela faz só ela sabe fazer. Eu sei que não é todo mundo que... Ninguém é obrigado a ter o traço mais original do mundo, o traço mais único do mundo. Mas se eu tiver que escolher, obviamente, sempre entre uma coisa realista e uma coisa mais expressiva, quanto esse curta Ice, eu sempre vou escolher esse curta aqui. Mas eu falei só em quesito de animação, eu nem falei da direção, que é excelente. É do Robert Valley, que dirigiu o melhor curta de Love, Death and Robots até agora, que foi da primeira temporada, que foi o Zima Blue, que ele é uma obra de arte, sério. O Zima Blue foi um dos melhores curtas que eu já vi na vida, uma das melhores animações. Então o Robert Valley, eu acho que ele sabe um pouquinho o que ele tá fazendo. Em questão de enredo, ele é bem simples, esse que eu mencionei, esses dois irmãos, um deles é modificado, o outro não, um deles tem habilidades, né? E eles vão pra esse lugar e eles se encontram com um dos amigos do modificado e fazem esse pequeno desafio, onde eles colocam um tipo de mecanismo pra chamar a atenção de uma criatura, e eles têm que correr, fugir dessa criatura pra ela não atingir eles. Aí, se alguém ficar pra trás, obviamente, morre. Eu não sei se fui só eu, mas eu lembrei bastante de Duna nessa parte. Basicamente esse curta é um Duna no gelo. Ok, esquece, eu tô pensando em Duna 24 horas por dia, eu tenho que parar com isso. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre Duna. E nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse dela, para poder falar dela mais um pouco. E mesmo o enredo sendo bem simples, o mundo desse curta é muito rico, tem uma linguagem própria, uma cidade viva, até uma disputa de classes acontecendo nos fundos, ele é muito detalhado. Sem contar que tem uma ótima dublagem, porque eles criaram uma linguagem própria para esse curta. É um inglês, mas é um inglês cheio de gírias, assim. Eu vou usar uma referência aqui, que foi a primeira coisa que eu lembrei, que é o quadrinista Brian Azzarello, que ele fez quadrinhos como 100 Balas, que é maravilhoso. A forma como ele coloca as gírias dentro da linguagem daquele mundo, deixa aquele universo muito mais vivo. Eu acho muito inteligente isso, a forma que eles fazem isso, porque dá uma coisa mais informal, que ao mesmo tempo enriquece aquele universo. Eu acho isso muito inteligente, e isso foi feito aqui, então me lembrou bastante o estilo de roteiro que o Brian Azzarello faz nos quadrinhos dele. Quanto à animação, eu adoro esse estilo de animação, achei ela impecável. Eu acho que ela é bem expressiva, tem horas que os personagens fazem os movimentos impossíveis. A sequência onde eles estão correndo realmente da criatura, e aí tem uma hora onde eles dão uns flips no gelo, eles escorregam no gelo, eles fazem alguns movimentos impossíveis que não dá pra fazer em live action, que só a animação consegue. Isso é uma daquelas coisas que eu acho maravilhoso em animação, que é você destruir as leis da física de uma maneira belíssima, vira arte aquilo ali. Então eu achei maravilhoso esse Ice, eu adorei a animação. É um enredo bem simples também, igual o curto anterior, mas, sério, em questão de identidade visual, em questão de ser um universo rico em detalhes e vivo ali, é o melhor de todos pra mim até agora. E o próximo curta é Pop Squad, ou O Esquadrão de Extermínio. Baseado no conto de Paolo Bacigalupi, seguimos o detetive Briggs em um futuro onde os ricos controlam todos os recursos e a taxa de natalidade dos cidadãos, o que obriga Briggs a caçar crianças e continuar o seu trabalho de controle da população. Mas depois de uma missão que o deixa com uma crise de consciência, o detetive procura fazer o correto. É nesse momento que talvez algumas pessoas podem ficar um pouco nervosas comigo, mas assim, eu entendo completamente quem gostou, porque o universo, ele tem uns visuais muito interessantes, é aquela coisa cyberpunk, as pessoas gostam de cyberpunk. Por um lado, eu entendo o apelo, eu entendo por que esse curta foi tão querido por muitas pessoas, mas ao mesmo tempo, é porque esse é um canal de ficção científica, então, quem tá acostumado com narrativa de ficção científica e assiste esse curta, talvez não goste muito dele, porque a trama segue todas as batidas, ponto por ponto, de todas as narrativas cyberpunk que já foram feitas. É uma coisa, por exemplo, algumas pessoas não entendem por que eu não gosto do William Gibson. E não é que eu não gosto do William Gibson por conta
dos elementos da narrativa dele, eu não gosto da escrita dele. Isso aí é uma coisa para outro vídeo, talvez eu faça um vídeo sobre Neuromancer um dia. Com exceção do William Gibson, eu também acho que o cyberpunk é um gênero que ele tem uma promessa muito grande que nunca foi cumprido de verdade. Ele é um gênero que nunca chegou a evoluir, ele tá muito preso ali nos anos 80, aquela coisa do detetive sério, do traumatizado, com crise de consciência, onde ele perdeu alguém no passado. Aí ele é a única pessoa que consegue resolver aquele mistério e todos os outros detetives olham pra ele como um cara inferior, mas ao mesmo tempo ele é o único que consegue fazer aquilo. Uma das várias coisas que me incomodaram nesse curta, a primeira delas foi isso, né, o protagonista. Quem não tá acostumado com esse tipo de narrativa, ótimo. Mas pra mim, que já vi bastante filme sobre isso, eu achei a coisa mais batida do mundo. Eu sabia cada passo do personagem. Aquela cena dele no carro com a namorada, eu sabia o que ia acontecer. Aquela cena que ele tá num evento também com a namorada, toda aquela cena dele na lojinha e depois ele perseguindo a pessoa. Aquele final, aquilo foi feito 500 vezes. Tava muito óbvio que aquilo ia acontecer. Mas, tudo bem. Ninguém é obrigado a saber o que vai acontecer. E eu sei que algumas pessoas vão me achar babaca, talvez com razão. Eu posso estar sendo injusto com o curta, mas eu tenho outros problemas com ele. Outra coisa que esse curta faz também é emular bastante aquele visual do cyberpunk, do cinema cyberpunk da década de 80, começo ali de 90, do Dark City, do Blade Runner. Tem até algumas sequências nesse curta que são idênticas às tomadas aéreas de Blade Runner. O final, eu não vou contar o que acontece no final, mas tem uma troca de diálogos ali no final, aquele último diálogo que acontece. A composição da cena, a câmera, ela tá idêntica a uma que também tem no final de Blade Runner. Eu acho que é um enredo batido, já foi feito milhares de vezes, em literatura sci-fi, no cinema também. Então, assim, em questão de enredo, ele não me pegou. Quanto ao visual, aí a gente entra em outro debate. Todo curta tem que ser, toda animação tem que ser realista? Não. É ruim ela ser realista? Não. Seria interessante se a gente saísse desse formato de animação que parece uma cutscene de videogame? Ai, talvez. Porque é o que acontece? Eu não tenho nada contra esse estilo animado completamente realista. Eu entendo quando é videogame, porque quando você tem aquela quebra entre a cutscene e o jogo mesmo, você não tem uma quebra de contraste muito grande, não tem um choque de realidade muito grande. Quando você vê isso num curta e ele é inteiro uma cutscene, dá muita sensação de que você tá jogando um jogo, você parou e tá esperando aquilo ali acabar pra começar o jogo de verdade. Então é aquilo, eu não tenho nenhum problema com o realismo, eu não tenho problema com esse tipo de animação cutscene. O problema que eu tenho é que muitas pessoas só se dependem, só se encostam nesse estilo de animação. Só nessa temporada a gente tem uns 3, 4 curtas, e essa temporada tem 8 episódios, uns 3, 4 curtas, dependendo desse tipo de formato, dessa animação mais realista, que parece uma animação de videogame. Eu falo animação de videogame, de cutscene, porque eu não sei o estilo de animação. Eu sei que envolve captura de movimento, rotoscopia, mas eu não sei o nome específico desse estilo de animação. O visual, ele é forte, ele é característico, mas é uma coisa que ele só é característico dentro daquela categoria. Ele é característico de animação realista. Ele não tem uma outra característica além disso. Quando eu vejo curta, por exemplo, como o Ice ou o Zima Blue, no momento que começou o Ice, eu nem sabia que o diretor do Zima Blue tava nesse. Quando começou o Ice, na hora, eu falei, é o diretor do Zima Blue. Você bate o olho naquele curta e você fala, claramente, isso aí é a visão de uma pessoa, uma visão única. Essa visão serve de referência para outras pessoas. Ao invés desse outro curta, que é o Pop Squad, onde acontece que, tipo, começa o curta e você fala, ah, é cutscene. Como eu vou saber quem fez esse curta? Não tem como eu saber quem fez esse curta. Qualquer um pode ter feito esse curta. A mesma pessoa que fez esse curta e os outros de cutscene nessa temporada pode ser da mesma pessoa. Isso não é ruim. Eu estou dizendo que eu acharia melhor, mais interessante, se a gente pudesse ter uma experimentação maior em questão visual. A gente pode continuar tendo esses curtas, alguns desses curtas em formato realista, eu adorei. Na primeira temporada, se você ver o meu vídeo da primeira temporada, vários eu adorei. Nessa temporada aqui também tem alguns que eu adorei. Então eu acho que esse é um curta que pegou as piores partes do cyberpunk, pegou as coisas mais batidas e previsíveis dele, colocou aqui, como por exemplo essa coisa da premissa do detetive sério que carrega um trauma, perdeu um familiar no passado, decide ir contra os seus líderes, é uma coisa muito preguiçosa, já vista várias vezes. Eu sei que parece que eu odiei esse curta, eu não odiei esse curta, eu só acho que existe aquele debate eterno de estilo e substância. Então assim, se você tem um estilo que é meio previsível e sem graça e preguiçoso, pelo menos o enredo tem que ser muito bom. Se o enredo for muito fraco, bem sem graça, bem objetivo demais, obviamente
o visual às vezes compensa, como no primeiro curta lá das máquinas da senhorinha, o Automated Service lá, que é uma história super simples. É uma senhorinha fugindo das máquinas, mas eu sempre vou lembrar desse curta porque o visual deles é muito característico. Esse Pop Squad eu só vou lembrar do quanto eu fiquei entediado assistindo mais uma história cyberpunk batida. Esse curta pra mim foi o mais fraco porque ele tem um visual que não é original, ele tem um enredo que não é original, então ele não consegue compensar nenhum dos dois lados. Infelizmente, eu não gostei de Pop Squad, desculpa. Eu sei que muita gente gostou. Então vamos seguir em frente, porque eu prefiro estilo com identidade do que substância previsível. Bem, eu demorei um pouco aqui falando do Ice e do Pop Squad, porque eles são os que mais me trouxeram uma reação positiva e negativa. Os próximos agora vão ser um pouco mais rápidos. Na sequência a gente tem aqui Snow in the Desert, que é Snow no deserto. Baseado no conto de Neil Asher, visitamos um planeta desértico habitado por espécies de todo o canto da galáxia. Mas a pessoa mais interessante é Snow, um albino quase imortal procurado por diversos caçadores de aluguel. Depois de mais um dia fugindo de assassinos, Snow encontra Hirald, uma jovem que o ajuda e por quem ele acaba se apaixonando. E olha aí, mais um curta com esse estilo de animação de cutscene realista. A diferença aqui, eu gostei desse curta. Esse curta, ele é realista e a história dele também é bem simples. Ela é bem direto ao ponto. É uma coisa meio Star Wars. Eu nem sou muito fã de Star Wars, mas ele é um curta meio Mandalorian, que eu gosto do Mandalorian. Esse curta segue muito essa vibe de Mandalorian, do barzinho pequeno, com vários caçadores de aluguel, várias espécies diferentes, pessoas se atirando no meio do bar. Eu achei muito interessante, por mais que seja uma premissa batida. Eu achei muito divertido esse curta. Eles souberam usar essa coisa do realista, porque esse é o curta mais violento aqui de todos. Ele usa o realismo para realmente dar uma agonia, uma angústia ali quando você tá vendo as cenas de ação. Tem ossos quebrados, membros decepados. Esse é curta para quem estiver sentindo saudade de toda a violência da temporada anterior. E por mais que seja esse enredo simples, meio Mandalorian, os personagens são muito interessantes. Eles têm ali uma dimensão maior neles. E tem uma coisa que aconteceu nesse curta que não aconteceu no Pop Squad, que quando ele acabou, eu queria muito ver mais dessa história, porque aquele universo é bem rico também. É igual ao universo de Ice. Aqui ele mostra várias espécies, várias raças alienígenas. Eles mostram cada uma delas por segundos, apenas. E todas eu fiquei muito interessado. Eu olhava pra aquilo ali e ficava, eu quero saber mais desse personagem. É um curta simples, direto ao ponto. Os personagens e o drama eram tão envolventes que nem me incomodou o fato de ser um curta super realista. Mas ele tinha uma história boa, ele tinha bons personagens pra poder não depender apenas do visual. É o nome do autor, Neil Asher. Se você procurar aí o Neil Asher, tem vários livros dele que incluem personagens e esse mesmo universo desse curta aí. Então, achei ele bem interessante. Vamos pro próximo. O próximo é The Tall Grass, que é bem pequenininho, mas não é o menor curta daqui. Foi chamado de A Grama Alta, em português. Ele é baseado em um conto de Joe Lansdale. E ele fala de um trem que faz uma parada inesperada no meio do nada. E enquanto espera o vagão partir novamente, um dos passageiros sai para fumar, quando é atraído por luzes em uma plantação. Mas ao seguir as luzes, ele encontra algo assustador que pode fazê-lo perder o trem para sempre. Aqui a gente larga um pouco aquele estilo realista e volta para uma coisa animada mais surreal até. Uma coisa completamente diferente do que a gente estava vendo anteriormente. Esse curta foca mais em duas coisas. Movimentação dos personagens, que é muito importante, que criou um pouco da tensão e do horror que esse curta exige por conta da proposta dele. Eu tô falando meio que tentando não entregar alguns pontos da trama, mas eu vou acabar entregando porque esse é o curta mais difícil de você falar sem dar spoiler. Eles focam também em outra coisa, que é nessa ambientação onírica. Parece que você está assistindo o sonho ou o pesadelo de alguém. Esse curta também tem um excelente trabalho de dublagem e de som também. Esse foi o curta que deu pra melhor ouvir o trabalho de som, principalmente nas sequências em que o personagem tá ali na grama, ou na plantação onde ele tá puxando a grama, os sons de areia. Eu sei que é coisa pequena, mas são esses detalhezinhos que mostram a dedicação que a equipe de animação colocou nesse curta. Spoiler nessa parte. O que eu vou dizer o que tiveram com uma barra vermelha aqui é spoiler. No final do curta, o protagonista consegue fugir das criaturas que estavam perseguindo ele, com a ajuda lá do rapaz do trem, do senhorzinho lá que cuida do trem. Ele fala, toda vez que a gente passa por esse lugar, parece que uma abertura em outra realidade, outra dimensão, acontece aqui nesse exato ponto da viagem do trem. E aí ele fala pro protagonista, ele fala, mas não precisa contar isso pra ninguém, porque ninguém vai acreditar no que você fala. Como deu pra notar desde a primeira cena, o protagonista é a cara do Lovecraft. Então eu acho que isso foi pra deixar ainda mais na cara, no final, de que esse protagonista era pra ser o Lovecraft. Então eu acho que a intenção desse curta era meio pra ser uma história de origem das ideias do Lovecraft, o que fez ele entrar nesse ramo de histórias de horror cósmico. Bem, é previsível, mas é eficaz
Em questão de animação, eu achei que foi um dos mais bem animados, porque ele não tem nada muito caricato, por mais que eu adore coisas caricatas, ele não tem nada muito caricato que se destaca tanto, mas eu acho que foi um dos trabalhos mais minuciosos, um dos que mais tem atenção aos detalhes ali, porque eu sei que algumas pessoas não gostaram muito dele, acharam bem simples, mas eu gostei por causa desse trabalho, essa dedicação da equipe de animação. E o próximo episódio aqui é All Throughout the House, que eles traduziram apenas como Pela Casa. Me desculpe, mas eu não sei falar o nome do autor do conto original, então eu vou ter que ler. Inspirado no conto de Joaquim Heidendermans. Inspirado no conto de Joaquim Heidendermans, assistimos dois irmãos que permaneceram acordados na véspera de Natal para tentar ver o Papai Noel entregando seus presentes. Mas o que inicialmente parece ser uma noite mágica revela-se algo completamente assustador. De todos os curtas da temporada, esse é o mais curto e também é o mais diferente de todos por conta ali da apresentação dele. Ele é completamente diferente dos outros em tom e ambientação. O tom dele é bem mais leve, ele tem uma tensão que acontece inicial, tem um choque inicial que você tem ali por conta de uma revelação, mas todo o resto do curta acaba sendo uma mistura de terror com comédia que particularmente eu adorei. Talvez algumas pessoas não gostem, achem que vai sair dessa coisa de Love, Death and Robots. Eu achei muito engraçado esse curta, eu achei ele muito criativo e a forma como eles desenvolvem essa história nesse período curtinho de tempo, eu achei muito inteligente. Agora é a parte de spoiler, que é a parte onde eu falo do estilo de animação. O que eu achei muito legal nesse curta, o excelente trabalho da equipe de animação, é que eles conseguiram criar um contraste entre o traço das crianças, que tem esse rostinho redondo, inocente, com a criatura que é assustadora. Só que o que faz o trabalho da equipe excelente aqui é como eles conseguiram fazer esses dois estilos de animação combinarem tão bem, serem uma coisa só dentro daquele universo. Então combinou muito bem, parece mesmo que aquilo seria capaz de acontecer naquele mundo. A história toda se passa apenas ali naquela sala, no cômodo, com a criatura dando os presentes para as crianças. Então eu adorei esse curto, eu achei um dos mais legais de todos os episódios da série inteira até agora. É porque ele é rápido, ele é objetivo, mas ele é muito criativo. Então esse é um estilo de curta que eu adoro e eu entendo que algumas pessoas possam não gostar, acham que pode sair da proposta inicial da série, mas eu acho que não sai da proposta. Ele tá muito dentro ali, ele não tem tanto ficção científica, ele foca mais no horror, mas eu adorei. Adorei. O próximo curta é Life Hutch, Gaiola de Sobrevivência. Mesmo o curta anterior sendo o menorzinho da temporada inteira, esse é o que eu menos vou falar, porque ele dura mais tempo do que o curta anterior, mas tem muito menos conteúdo. Inspirado no conto de Harlan Ellison, um piloto de combate tem a sua nave danificada, e depois de cair em um planeta aparentemente abandonado, ele encontra um abrigo onde pode descansar e cuidar do seu ferimento. Mas é aí que ele encontra uma nova ameaça. A primeira coisa que chamou a atenção de todo mundo e se destacou completamente aqui é a presença do Michael B. Jordan fazendo o protagonista. Ele faz a captura de movimento. E olha, sério, a captura de movimento nesse curta é incrível. Eu sei que eu já zoei bastante Pop Squad, mas tem cenas no Esquadrão de Extermínio onde dois personagens estão conversando. Um deles está com um olhar completamente não travado no outro personagem. Então, eu não vou ficar falando do Pop Squad mais. Mas ainda que o realismo seja muito bem trabalhado nesse curta, nos segundos iniciais eu achei que o Michael B. Jordan tava ali mesmo, eu achei que seria uma coisa igual o curta da temporada anterior, onde tem a Ramona do Scott Pilgrim, esqueci o nome dela. Ela e o Venom do filme do Homem-Aranha 3, desculpa, eu esqueci o nome. O Topher Grace e a Mary Elizabeth Winstead. Olha, lembrei o nome dos dois ao mesmo tempo. Onde os dois, eles observam uma sociedade crescendo dentro do congelador deles. Lembra desse episódio da primeira temporada? No momento em que apareceu o Michael B. Jordan, eu achei que o universo inteiro era feito de CGI e o Michael B. Jordan tava ali mesmo. Mas é claro que dá pra entregar que é uma animação quando ele começa a realmente falar e fazer alguns olhares, né? O maior problema desse curta mesmo é que não acontece muita coisa nele. Ele tenta focar totalmente na tensão entre o Michael B. Jordan e esse robô, essa máquina que ataca ele. O problema é que a tensão que eles tentam criar ali não funcionou muito pra mim, eu não sei se foi por conta da direção, eu achei que ficou muito travado, eles não tentaram criar uma coisa dinâmica entre um personagem e a máquina, tentar criar uma coisa de sobrevivência. O maior problema desse curta é que eles dependeram completamente da tensão, mas não tem um enredo muito bom, né? Infelizmente esse é o curta mais cansativo da temporada pra mim, ele não é ruim, o trabalho de animação é muito bom, é aquele animação realista de cutscene, mas nesse caso
O estilo de animação realista foi bem utilizado, né? Porque eles focavam muito mais na atuação do Michael B. Jordan, naquela interação ali dele preso. Mas eu acho que eles poderiam ter usado melhor o ambiente, ter criado movimentos mais inteligentes com a câmera. Então é isso, eu não tenho muito o que falar sobre o Gaiola de Sobrevivência, porque ele também não tem muito pra mostrar. E agora a gente vai pro último episódio, bizarro, né? O último episódio já, na temporada anterior, foram 18, que é o The Drowned Giant, que é o gigante afogado. Esse é baseado num conto de J.G. Ballard. Esse episódio nos apresenta os relatos de um cientista local sobre o surpreendente surgimento de um corpo gigante à beira do mar. O que começou como um evento incrível logo passa a ser menos visitado pelas pessoas. Isso faz o cientista questionar esse fenômeno. Esse é um curta em que eu fico um pouco dividido porque eu gostei bastante da narrativa dele. Eu achei legal a forma que eles focaram completamente na narração do protagonista, mas esse é um curta que ele fala sobre essa coisa da memória, da identidade. Consciência humana às vezes pode ser esquecida. Como tudo é tão fútil e rápido e a história da humanidade segue em frente e não tem tempo pra nada. E eu sei que o final não é pra ter essa intenção, eles colocam uma mensagem mais otimista no final. Só que ao mesmo tempo eu adorei essa pegada melancólica, essa ambientação que o curta trouxe. E mais uma vez a gente segue esse formato realista. O visual é muito bem feito, mas eles se aproveitam muito bem desse formato, principalmente porque a atenção do curta tá toda ali nesse gigante que tá parado ali, o cadáver do gigante, na beira do mar. O curta usa esse realismo para mostrar detalhes do corpo do gigante, a forma como a deterioração acontece. Então eles acabaram terminando num curta mais poético, mais bonito, que tem esse tom mais melancólico, mas ao mesmo tempo termina numa nota otimista. No geral, eu achei que essa temporada foi boa, mas ao mesmo tempo eu fico meio triste em dizer que eu fiquei um pouco decepcionado com algumas decisões. Por ter apenas 8 episódios, eu acho que ali, se a gente for pesar os episódios bons, os episódios ruins, não fica um equilíbrio tão positivo quanto a temporada anterior, que teve episódios ruins, teve episódios bons, episódios incríveis. No geral, a primeira temporada foi mais positiva do que negativa pra mim. Essa temporada aqui eu realmente adorei 2 ou 3 curtas, os outros foram de mediano pra ruim. Eu sei que talvez pode ter sido coisa da Netflix, exigindo que seja lançado na data correta, pra não atrasar, mas eu acharia melhor que eles tivessem demorado mais com a temporada, lançado até ano que vem, e colocado mais curtas pra gente poder ver mais perspectivas e mais visões, pessoas diferentes, sabe? Não ficar só a maioria sendo animações em formato realista. Não fica tão interessante quanto a temporada anterior, onde eu posso não lembrar de todos os curtas, mas todos os que eu lembro são aqueles que não eram os cutscenes, são aqueles que tinham uma identidade visual bem forte. Então, quando eu soube dessa redução de episódios, eu fiquei animado, porque parecia que deixaria apenas o melhor do melhor, mas não foi o caso. E por ser uma coleção de curtas, com cada um deles tendo uma identidade própria, eu acho que até os mais fracos compensavam na temporada anterior, porque pelo menos era uma experimentação, era diferente, era algo novo. Ainda assim, o que funciona muito bem, e eu já quero uma terceira temporada, ou volume, como eles chamam. E é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre essa segunda temporada de Love, Death and Robots. Deixa aí também qual foi o seu episódio favorito, qual é o episódio que você menos gostou. Se você quiser ver o meu vídeo falando da primeira temporada, eu vou deixar ele linkado aí no card. Não me julguem pelo meu visual, eu estava com um cabelo gigante nessa época, e eu vou deixar aí na descrição o link para os contos que estão disponíveis gratuitamente online. Para mais conteúdo de ficção científica, se inscreva no canal, ative o sino, segue as redes sociais e tudo aquilo. Até a próxima. Tchau!